Boa noite, Jefferson. Então, pessoal, na última semana a gente começou a trabalhar sobre antropometria, né? Obviamente, eu não vou detalhar esses conceitos que a gente começou a conversar na aula passada, né? Mas, em linhas gerais, a antropometria ela vai estar tratando das medidas físicas do corpo humano, né? Então, a gente viu essa definição, a gente passou rapidamente pelo breve histórico das condições antropométricas, né? Que em meio a isso, né, até a questão da padronização dos produtos foi até utilizado como um dos exemplos, acredito que tenha sido, se eu não me engano, pelo Elisete na última semana, e a gente viu a importância da antropometria, né, tanto para essas questões dos produtos, tanto para a questão dos projetos relacionados aos processos de trabalho, aos postos de trabalho. Então a gente viu o quanto as condições antropométricas, a análise dessas condições, elas são importantes, né? Tanto do ponto de vista de um sistema produtivo propriamente dito, quando a gente consegue desenvolver um posto de trabalho compatível com as condições, digamos assim, as condições físicas, no que tange as medidas de um colaborador, de um trabalhador, quanto aos produtos, né? Para que uma boa parte da população, levando sempre em consideração aqueles aspectos básicos, né? De público-alvo, quem a minha empresa quer atender, mas dentro do meu mercado tentar atender o máximo de pessoas possíveis. Então a gente viu a questão das variações individuais, que tudo isso influencia nas questões antropométricas, né? Passou rapidamente pelas variações intraindividuais, que se referem às mudanças físicas que acontecem na vida de qualquer ser humano. A questão da etnia, na questão das proporções corporais, que indivíduos localizados às vezes em lugares geográficos diferentes possuem uma cultura, possuem a sua etnia, elas possuem condições corpóreas diferentes da de outros indivíduos. Então a gente fez uma breve comparação entre os indivíduos que trabalham na Alemanha, por exemplo, e os indivíduos que trabalham na Ásia. Então tem uma diferença na estrutura física entre esses indivíduos. A questão das variações extremas, né, que mesmo dentro de uma população, por mais que a gente consiga calcular uma média, calcular um desvio padrão, tem um limite lá de confiança que estime as medidas dessa população, a gente vai sempre ter as variações extremas, né? Tanto para menos quanto para mais. Pessoal, como assim variações extremas? Por exemplo, com relação à altura, ou indivíduos que são muito baixos, ou em contrapartida, indivíduos que são muito altos, né? Então, sempre dentro das variações individuais, esses fatores se fazem presentes. Então a gente viu rapidamente a questão da pesquisa de Scheller, né, que foi muito importante dentro dos estudos de antropometria, porque ele conseguiu identificar 3 tipos físicos básicos, né, o ectoformo, o mesoformo e o endoformo. Lembrando sempre que as pessoas elas não possuem exclusivamente um desses tipos físicos. Normalmente as pessoas misturam no seu biotipo, na sua estrutura física, essas três formas. Então, a gente viu rapidamente essa questão da pesquisa na última aula. Mencionamos a questão dos 3 tipos de medidas a respeito do corpo, né? Antropometria estática, antropometria dinâmica e antropometria funcional. Então, como eu falei no início da aula, a gente trabalhou exclusivamente com antropometria estática, e em função do término da aula, né, a gente parou por aqui. Então, relembrando, o que seria a antropometria estática? Ela está relacionada às medições que são feitas com o corpo parado, né? Ou o mínimo de movimento possível. Mas, em geral, quando a gente pensa em antropometria estática, lembrou desse nome, estático, parado, então é sempre com o corpo parado, sem realizar movimentos bruscos, movimentos nenhum, por exemplo, movimentos para a realização da tarefa. Então, não se encaixa dentro da antropometria estática. Então, são medidas em que o corpo físico está lá estático, está parado, né? Então, você tem lá os pontos anatômicos claramente definidos, ou seja, eu quero fazer uma aferição da altura. Então, o indivíduo parado, eu lá faço a aferição da altura dele. Eu quero saber o comprimento do braço. Então, com o braço parado, estático, eu vou lá e faço a aferição do braço, né? Então, é importante para essa questão do dimensionamento, tanto dos locais de trabalho, quanto do dimensionamento dos produtos. A gente falou na última aula a questão das sandálias, né, que elas possuíam um tamanho padrão. E ao possuir um tamanho padrão, a medida que era utilizada para fazer a aferição da medida física do pé era a antropometria estática, né? Porque com o pé parado, realizava-se a aferição daquele segmento corporal. E a partir daquela aferição do segmento corporal é que fazia, digamos assim, se desenvolve os produtos
para aquela região do corpo. Então, essa questão da antropometria estática, lembrar sempre, corpo parado, certo? Falando em antropometria estática, corpo parado. Por que essa questão? Estou mencionando muito essa questão do corpo parado, porque o que vai diferenciar os tipos de medidas, né, estática, dinâmica e funcional, é essa questão dos movimentos corporais. Porque vocês vão ver que a gente trabalha dentro dessas medidas como se fosse uma gradação de algo que está parado até algo que está em constante movimento lá dentro da antropometria funcional. Então, a primeira delas, a antropometria estática, corpo parado. A gente viu também a questão do percentil, que o percentil é uma medida que é levada muito em consideração sempre quando a gente está trabalhando com antropometria estática. Eu quero projetar, por exemplo, a altura de uma porta. Então, para que os indivíduos possam passar, será que não é interessante levar em consideração o percentil populacional? Então, o que é o percentil populacional, levando em conta isso que a gente está trabalhando, né? Eu vou direto para o exemplo que a gente já dinamiza. Então, é aquela situação em que faz uma medição, por exemplo, da altura dos indivíduos, certo? E ordena esses dados de uma maneira crescente, subentendendo que esses dados eles seguem uma distribuição normal, né? Distribuição probabilística, como vocês já estudaram. E dentro dessa distribuição normal, a partir dos grupos que são identificados e subdivididos em percentis, consegue-se ter uma faixa populacional que aqueles percentis eles conseguem atender. Então, só levando em consideração esse exemplo da altura para poder desenvolver uma porta, por exemplo. Então, realizou-se as medições, então aqui a menor altura até a maior altura, certo? Então, com base nessa classificação e ordenação, identifica-se alguns resultados. Por exemplo, se eu desenvolver a altura da minha porta com um percentil que varia entre 5 a 95, no caso de 5 a 95% aqui, eu consigo abranger 90% da população. Então, se essa altura da minha porta conseguir ter uma dimensão, por exemplo, que abranja todos esses indivíduos aqui, de 5 a 95% dentro desse percentil, eu consigo absorver 90% da população. Se eu estipular essa altura para atender esses indivíduos, de 5 a 95%, os indivíduos que estão além de 95%, ou à direita de 95%, que são aqueles indivíduos mais altos, eles não vão estar dentro desse padrão que eu estabeleci. Logo, eles precisariam, por exemplo, se abaixar para poder entrar nessa porta, por exemplo. Então, o percentil, pessoal, ele é muito importante dentro dessas questões da antropometria estática, né? Dada uma população, para você conseguir projetar um posto de trabalho de modo que atenda a maior quantidade de indivíduos possíveis, não levando em consideração única e exclusivamente os indivíduos que habitam aquele posto de trabalho cotidianamente e no momento atual, levando sempre em consideração que, se em dado momento aqueles indivíduos saírem e vierem outros, aquele posto de trabalho, como foi estipulado ou estruturado com base no percentil populacional, ele consegue, digamos assim, ser compatível com todo e qualquer indivíduo. Então, a gente viu a questão da antropometria estática, viu aqui algumas medidas, né, com base no estudo que foi desenvolvido lá no Rio de Janeiro, para alguns segmentos corporais que foram utilizados, obviamente, para os projetos dentro daquele estado, né, e diante da uniformidade que existe no cenário nacional, porque os indivíduos dentro do cenário nacional no Brasil, os indivíduos do sexo masculino, eles apresentam algumas variações, obviamente que apresentam, mas não são variações tão grandes, né, quando comparados a indivíduos de outras regiões geográficas no mundo. Então, um estudo como esse ele pode ser aplicado a outro estado dentro do cenário nacional. Então, aqui a continuação. Aqui foram só dois exemplos que nós trabalhamos na última aula, a questão das aeronaves, né? Eu dei até o exemplo da Gol, se eu não me engano, nessa turma, que a Gol ela diminuiu as distâncias, o espaçamento entre as poltronas, né? Levando em consideração um padrão de tamanho que ele conseguia, digamos assim, abranger o maior número de indivíduos, certo? Que aqueles indivíduos conseguiriam entrar dentro daquele espaço,
E ao fazer esse dimensionamento estrutural dentro das aeronaves, eles conseguiram inserir mais assentos, né? Já inserir mais assentos, eles conseguiram ganhar mais. Então a gente chegou até no debate final, acredito que foi o Francisco que trouxe esse debate, né? Porque muitas empresas elas pensam tanto nessa questão da lucratividade e buscam trabalhar sempre com parâmetros mínimos, né? O que são parâmetros mínimos? Trabalhar dentro dos limites máximos, né? Que muitas vezes esse limite máximo que eles trabalham acabam gerando desconfortos em aspectos pontuais. Então essa dualidade que as empresas trabalham, né? Que a gente se enfrenta cotidianamente, quem trabalha no setor produtivo, de estar trabalhando sempre no limite permitido, para que dentro daquele limite permitido se tenha algum ganho, né? Seja em custo, seja em tempo, seja em qualquer variável desse tipo que possa gerar uma otimização dentro daquele processo. Quando a gente fala dos aspectos ergonômicos, que a gente pensa na saúde e no bem-estar, aí é um cenário oposto, né? O ideal é que a gente não trabalhasse com esses aspectos, digamos assim, próximos dos limites estabelecidos. Porque quando a gente trabalha próximo dos limites estabelecidos, qualquer variação que aconteça ali vai gerar um desconforto, seja para um trabalhador, seja para qualquer indivíduo que momentaneamente ou corriqueiramente utiliza um imposto de trabalho. Certo, pessoal? Então foi isso que a gente trabalhou na última semana, na semana passada, antropometria estática. E a partir de agora a gente adentra entre aspas, num assunto novo, né? Para a gente finalizar essa questão da antropometria. Então, essa parte da antropometria estática, acredito que tenha ficado claro para todo mundo. E a gente chega agora na antropometria dinâmica, né? Então, a antropometria dinâmica, dentro daquela questão da gradação que eu falei para vocês, né? A antropometria estática está falando de movimentos parados. Então, quando a gente fala em antropometria dinâmica, a gente vai avançar um pouco. Como assim, professor? Avançar um pouco. A antropometria dinâmica, ela vai tratar do alcance dos movimentos corporais. Então, por exemplo, se você está lá no seu posto de trabalho, vamos pensar num posto de trabalho simplório, simplista, esse que por exemplo, eu estou utilizando agora. Então, eu tenho a minha mesa aqui, tenho um computador, tenho um mouse, e o alcance nada mais vai ser do que eu esticar meu braço e pegar, por exemplo, o mouse, pegar, por exemplo, a caixa do meu óculos, pegar o meu caderno, pegar a minha caneta. Então, o alcance são os movimentos que eu faço para poder pegar os objetos que estão no meu entorno. Então, quando a gente fala na antropometria dinâmica, esses alcances que ela analisa são os alcances específicos. Como assim, professor? Dentro de um posto de trabalho, o indivíduo ele realiza muitos movimentos, né? Por exemplo, pega um objeto com a mão esquerda, pega outro objeto com a mão direita, em seguida pega esse objeto que ele pegou com a mão direita, passa para o lado em que está a mão esquerda e vai realizando constantes movimentos e realizando diferentes alcances, né? Fazendo com que tenha uma série de movimentos que são realizadas no desenvolvimento de uma atividade. Só que a antropometria dinâmica, ela não analisa o conjunto, digamos assim, de alcances que acontecem simultaneamente no desempenho de uma atividade. Ela analisa os alcances de maneira isolada, de maneira específica. Então, por exemplo, para que eu pegue meu mouse, eu tenho um alcance, né? Eu tenho uma distância que eu preciso esticar meu braço. Para eu pegar o meu celular que está do outro lado, eu tenho outro alcance. Então, quando a gente está falando da antropometria dinâmica, isso precisa ficar bem claro. Ela vai estar analisando os alcances dos segmentos corporais de maneira individual, sem considerar a interação que existe entre esses movimentos corporais. Então, a gente viu lá, a antropometria estática são as aferições do corpo físico com ele estático, com ele parado. Antropometria dinâmica são as aferições das distâncias, das medidas, para os alcances que são desempenhados pelo corpo físico, certo? Então a gente já tem uma gradação com relação aos movimentos. Então eu trouxe aqui, pessoal, alguns movimentos para vocês tentarem visualizar. Então, por exemplo,
Abdução, né? Abdução, muitos de vocês fazem academia, já ouviram falar nessas nomenclaturas, né? Questão de abdução, flexão, extensão, enfim. Então, quando a gente fala no movimento de abdução, o movimento de abdução é um movimento que está sendo realizado pelo ombro, né? E que ele vai estar, dada a sua linha neutra, a sua linha natural, ele vai estar realizando ou um movimento, entre aspas, para dentro, certo? Com direção ao eixo central do meu corpo, ou um movimento para fora, fugindo do eixo central do meu corpo. Então, quando a gente fala na antropometria dinâmica com relação à abdução, por exemplo, ela faria a aferição desse movimento que é realizado pelo ombro, que faz com que meu braço se aproxime do meu eixo central e se afaste do meu eixo central. Aqui, por exemplo, a flexão, né, que são os movimentos que a gente realiza. Pode ser exclusivamente pelo ombro ou apenas pelo cotovelo, né? Tanto de extensão quanto de flexão. Então, só para traçando um paralelo, quando a gente malha, por exemplo, bíceps e tríceps, né? Quando a gente faz esses dois movimentos, a gente está realizando um movimento tanto de extensão quanto de flexão, né? Então, por exemplo, quando a gente está realizando um movimento que traz o peso em nossa direção, a gente está realizando um movimento de flexão. Quando a gente pega um peso e joga para, entre aspas, para longe do nosso corpo, a gente está realizando um movimento de extensão. Então, a antropometria dinâmica, pessoal, ela se atenta com esses movimentos que são realizados isoladamente pelo corpo físico. Aí vai desde os movimentos que são realizados pela mão, pelo antebraço, pelo ombro, certo? Então, são esses alcances que o corpo físico faz para a realização de uma atividade, para a realização de uma tarefa. Primeira questão ficou clara essa questão da antropometria dinâmica? E em cima dessa pergunta, deu para ficar clara a diferença entre antropometria estática e antropometria dinâmica? Essa diferenciação é que ela precisa ficar clara para vocês. Então, Francisco deu retorno aqui. Adriane também. Se alguém, pessoal, tiver alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, o Janderson também, o Marcos também, vocês podem falar aí, abrir o áudio. E eu até prefiro que vocês participem, né? Que vocês interagem, que a aula ela fica um pouco mais dinâmica e no meu ponto de vista ela fica mais interessante. Então, essa, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou visualizando aqui, vocês conseguiram ter esse entendimento. Então, essa é a diferença entre antropometria estática e antropometria dinâmica. Lembrem sempre que o que vai mudar entre elas é a questão dos movimentos corporais. Antropometria estática, corpo parado. Antropometria dinâmica, a gente já começa a falar dos alcances, né, dos movimentos que são realizados por segmentos corporais específicos. E a gente entra, pessoal, na antropometria funcional, né? Então, nesse tipo de antropometria, leva em consideração a interação que vai existir entre todos os segmentos corporais. Porque a gente sabe que quando a gente está desempenhando uma atividade, é um movimento contínuo, né? O nosso corpo, ele trabalha continuamente. A gente realiza movimentos com os nossos membros superiores, a gente realiza movimentos com os nossos membros inferiores de deslocamento, a gente realiza movimentos com as mãos. Então, são um conjunto de movimentos dos segmentos corporais que eles estão interagindo entre si, né? E quando a antropometria, ela busca analisar a combinação entre esses elementos, por exemplo, eu inclino minha coluna e estico meu braço. Então, eu estou analisando dois movimentos realizados por dois segmentos corporais. Se eu quero analisá-lo conjuntamente, eu vou adentrar dentro da questão da antropometria funcional, né? Os movimentos que eu estou realizando ali, as medidas que eu preciso ter para realizar aqueles dois movimentos, e a questão de que essas medidas ou essas inclinações, esses ângulos que eu executo para inclinar minha coluna,
esse alcance que eu faço do meu braço para, por exemplo, puxar uma caixa para perto de mim, ou para puxar um equipamento para perto de mim, esses movimentos que eles estão sendo realizados, eles estão compatíveis com as medidas físicas que são demandadas pelo corpo. Então, quando se deseja analisar essas interações entre esses movimentos e principalmente as medidas físicas que esses segmentos corporais eles executam, visando identificar se existe alguma incompatibilidade ou algum comprometimento do corpo físico, a gente está diante da antropometria funcional. Então, só traçando aquele paralelo, antropometria estática, aferições com o corpo parado. Então, não vai dizer muita coisa sobre a tarefa, por exemplo, sobre os alcances. Quando a gente chega para a antropometria dinâmica, a gente já está falando dos alcances. Então, quando a gente fala dos alcances, já estou começando a vislumbrar o indivíduo no desenvolvimento da sua atividade, mesmo que sejam análises específicas, análise de segmentos corporais de maneira individualizada. Quando a gente chega na antropometria funcional, não. A gente analisa todas as interações que existem entre esses movimentos e como eles influenciam uns aos outros, né? Como um sistema, porque o nosso corpo é um sistema. Então, por exemplo, só dando um exemplo para vocês, nessa questão de alcance, para pegar um equipamento com a coluna. Tem um equipamento que está no chão, certo? Sem eu inclinar a coluna, eu não consigo pegá-lo. Ou sem que eu agache, eu não consigo pegá-lo. Mas quando eu realizo o movimento de inclinação das minhas pernas, ou, inadequadamente, realizo o movimento de inclinação da minha coluna, eu consigo me aproximar daquele objeto, daquele peso, e consigo trazê-lo para perto de mim. Então, é exatamente dentro desse sentido que a antropometria funcional ela atua. Certo, pessoal? Então, a antropometria funcional busca analisar a combinação de movimentos para a execução das tarefas. Então, aqui é só uma imagem que quando a gente está desempenhando as atividades, a gente não se dá conta do quanto nosso corpo funciona, digamos assim, quase como uma máquina. Nosso corpo, na realidade, é uma máquina. Mas quando a gente imagina, por exemplo, a engenharia mecânica, né? A engenharia mecânica trabalha lá com as forças, com a questão do torque, com o sistema de alavanca. E nosso corpo, ele se aproxima muito desse sistema, né? Nós fazemos involuntariamente uma série de movimentos que se assemelham com os movimentos de uma máquina, né? Então, repito, a antropometria funcional ela busca, sem, digamos assim, segmentar, sem estratificar, né, sem tirar uma foto de um momento exclusivo e analisar, ela busca analisar todas essas interações. Então, pessoal, como eu tenho destacado muito para vocês, né, os 3 tipos de medidas apresentam níveis diferentes de complexidade, demandando instrumentos compatíveis, certo? Então, por que níveis diferentes de complexidade? Porque a antropometria lá, o corpo está parado, não tem nada, né? Digamos assim, de dificuldade para a gente fazer uma aferição antropométrica. Quando a gente vai para o alcance, que já entra dentro da antropometria dinâmica, aí a gente já está tratando de um movimento corporal. Então, à medida que a gente vai introduzindo o movimento corporal para fazer uma aferição, a gente vai aumentando essa questão da complexidade da análise, né? De tentar encontrar o ponto de equilíbrio entre a demanda do usuário e o que o posto de trabalho ele oferece, buscando sempre adaptar o posto de trabalho ao usuário, nunca o usuário ao posto de trabalho, certo? Então, por exemplo, dentro dessa questão da antropometria estática, né, as tabelas de medidas antropométricas que existem na literatura, elas ajudam nesse sentido. E sem essas tabelas, quando a gente trabalha dentro da nossa empresa, realizar as aferições do posto de trabalho para as medidas estáticas, a gente só precisa pegar o número de indivíduos que habitam aquele posto de trabalho, né? E tentar trabalhar sempre com os limites, né? Os limites inferiores e os limites superiores se aproximando sempre
dessa questão do percentil populacional, que obviamente, quando a gente trabalha dentro de um projeto específico, que é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais rápida, a gente não consegue levar em conta os aspectos da população da região como um todo. E a antropometria funcional é necessário, é uma coisa mais específica, né? A gente precisa conhecer como aquele funcionário está trabalhando, os movimentos que eles executam, porque dentro de uma mesma atividade, os dois funcionários, por exemplo, eles tiveram o mesmo treinamento, certo? Então, vocês já devem ter visto lá na parte de análise ergonômica a questão da diferença entre tarefa e atividade, né? Quando a gente tem uma tarefa, é a questão do trabalho prescrito. Quando a gente fala em análise da tarefa, o trabalho prescrito é o que o usuário deveria fazer em teoria. E a análise da atividade é o que ele faz na prática. Então, muitas vezes, a empresa ela dá o treinamento para um grupo de indivíduos, certo? E diz assim, vocês precisam fazer 12 etapas para realizar essa operação. Isso é a tarefa prescrita, 12 etapas. Quando eles vão para a atividade, dentro dessa análise da atividade, alguns deles fazem as 12, outros fazem 8, outros fazem 6, e entre eles existem essas diferenças entre movimentos. Por quê? Se o indivíduo faz as 12, ele está executando todos os movimentos que estavam previamente estabelecidos. Se o indivíduo faz 8, por exemplo, então ele está unindo ou está simplificando duas atividades. Se ele está fazendo um processo de simplificação, será que não está tendo um comprometimento do corpo físico, por ele estar, digamos, entre aspas, juntando dois processos, juntando duas atividades? Então, essa questão da antropometria funcional é importante nesse sentido, em tentar identificar como o colaborador, como o usuário no posto de trabalho, ele está desempenhando aquela atividade, os movimentos que ele está realizando e principalmente a relação desses movimentos com as medidas físicas daquele posto de trabalho. Então, ali é só uma continuação, daqui a pouco eu abro um espaçozinho para vocês tirarem qualquer dúvida ou perguntar se está tudo certo com vocês. Então, essas etapas para levantamento antropométrico, pessoal, digamos assim, que não existe, entre aspas, uma receita de bolo para essa questão do levantamento antropométrico. Mas a gente precisa se basear em estudos que já foram feitos, né? Então, eu gosto sempre de trazer essas etapas que foram apresentadas por Itiro Ida, que é um dos expoentes dentro da área de ergonomia, dessa questão dos levantamentos antropométricos que ele fez primeiro para a antropometria estática, né, que a gente acaba absorvendo para fazer todo e qualquer levantamento dentro dos postos de trabalho. Então, obviamente, o primeiro ponto é a definição dos objetivos e das variáveis a serem medidas, né, a serem aferidas. Então, o que é isso? Eu estou projetando meu posto de trabalho. Então, o que é que eu preciso saber dos meus colaboradores? Eu preciso saber, por exemplo, eu quero saber a altura dos indivíduos que vão utilizar esse posto de trabalho. Eu preciso saber a distância do ombro à alavanca da máquina. Então, eu preciso ter nessa fase inicial as averiações que eu quero fazer para poder ter, digamos assim, um levantamento antropométrico condizente com o que eu desejo. Porque um dos erros que existem, não só para essa questão do levantamento antropométrico, mas para todo e qualquer projeto que a gente desenvolve, é a gente começar um projeto por um caminho e chega no meio desse caminho, a gente, por uma ausência de planejamento, eu precisava ter realizado a aferição dessa outra variável. Mas se tivesse demandado só um pouquinho mais de tempo durante o planejamento, aquela variável, ela não teria sido lembrada ou identificada posteriormente. Destaco sempre que quando a gente está diante de um projeto, correções de rumos, elas fazem parte. Mas o que a gente precisa tentar evitar é sempre a questão do retrabalho.
porque a gente avança, por exemplo, 3 casas dentro de um projeto. Quando a gente chega na nossa 4ª casa, a gente lembra que a gente precisava ter realizado uma análise lá na nossa 2ª casa. Então, quando a gente volta essas etapas, o projeto amplia-se seu prazo, impacta nos custos e gera uma dor de cabeça só. Então, fazer essa definição dentro da fase de planejamento ela é sempre muito importante. A precisão desejada, essa questão do tamanho da amostra, né? Então, identificar sempre todos os indivíduos que podem, entre aspas, seja momentaneamente ou seja em caráter permanente, entre aspas, um posto de trabalho, para a gente tentar fazer um levantamento adequado. Né? Essa questão, a amostragem do sujeito, levantar todos os indivíduos, né? Se é necessário levantar todos os indivíduos, ou se eu aplicar um cálculo estatístico para identificar o tamanho da amostra adequado, com base no número de indivíduos que tem dentro da minha empresa, então são métodos que são permitidos. Né? Ou você analisar exclusivamente os indivíduos que vão habitar aquele posto de trabalho, ou os indivíduos da organização como um todo. Então, a partir do número total de indivíduos que existem dentro da organização, a gente calcula o número amostral. E a partir desse número amostral, a gente faz um levantamento antropométrico com base nesses indivíduos. Quando a gente está trabalhando com posto de trabalho, normalmente a gente leva em consideração os indivíduos que trabalham exclusivamente dentro do processo produtivo, mais precisamente relacionado diretamente com o nível operacional, que são os que lidam diretamente com o posto de trabalho. A escolha dos métodos, procedimentos e instrumentos, né? Então, dentro dessa questão dos métodos e procedimentos, tem as medições, digamos assim, diretas e, entre aspas, indiretas. As medições diretas é quando a gente utiliza instrumentos que apresentam contatos diretos com o corpo físico do colaborador. Por exemplo, eu quero aferir a altura, então a gente vai lá e utiliza uma fita métrica, por exemplo. E hoje em dia tem os métodos indiretos, que é, por exemplo, a gente tira a foto do indivíduo dentro do seu posto de trabalho, certo? E a gente utiliza, por exemplo, um software para fazer a aferição daquela altura, tomando como base, por exemplo, uma altura dentro daquele posto de trabalho que a gente já conhece. Então tem um software que existe, é o Kinovia, e esse software ele funciona dentro digamos assim, dessa dinâmica que eu mencionei anteriormente para vocês. Vocês tiram a foto, por exemplo, do indivíduo no posto de trabalho, e a partir dessa foto, para você conseguir identificar o tamanho dele, as medidas antropométricas, você precisa, com relação ao posto de trabalho, ter algumas dimensões, né? Porque com base nessas dimensões, você consegue estipular os aspectos físicos do indivíduo, altura, comprimento do braço, comprimento do tronco, comprimento da perna, enfim. Esses métodos eles são menos invasivos, né, e não submetem a um contato direto com o colaborador e nem precisam retirá-lo do processo produtivo, certo? Então, essa questão do treinamento da equipe de medição, né, os indivíduos têm que saber o que estão fazendo para fazer uma aferição, porque a gente viu, principalmente na questão da antropometria estática, que é necessário identificar os pontos anatômicos do corpo humano. Então, por exemplo, se eu quero aferir o comprimento do ombro até o dedo, por exemplo, então eu preciso que esse ponto ele esteja bem especificado, e além disso, como esse braço ele vai estar posicionado para que eu faça essa aferição. Esse posicionamento do braço, obviamente, vai ser definido com base nas características do posto de trabalho no sistema de trabalho que você está analisando. Então, por exemplo, se meu posto de trabalho, o ideal, a gente sabe que com base, a gente vai ver a NR17 de ergonomia, é que o ângulo que exista do braço para o manuseamento de um equipamento, por exemplo, um teclado, é que meu braço ele faça um ângulo de 90 graus, certo? Então, para que eu faça essa aferição, por exemplo, do meu ombro até o dedo da minha mão, para que eu identifique esse posicionamento, essa medida física, e desenvolva um posto de trabalho compatível com essa medida física, eu preciso que esse braço
ele esteja posicionado dentro de um ângulo de 90 graus. Então, se esse indivíduo não souber que qual é essa angulação, qual é a posição que o braço precisa estar para gerar um ângulo de 90 graus, isso vai gerar um comprometimento da aferição física. Gerando esse comprometimento, obviamente vão existir, consequentemente, né, o comprometimento do projeto do posto de trabalho, certo? Então, compilação e análise são as próximas etapas que são feitas. Dentro dessas questões antropométricas, pessoal, o ideal é que nunca se desenvolva, nunca se realizem aferições exclusivas. Como assim? Vou fazer uma aferição do comprimento do braço do colaborador de tal posto de trabalho. Aí eu vou lá e faço uma única vez. O ideal é que isso não seja feito. Que sejam feitas 3 medições, 5 medições no máximo, e a partir disso, levando em consideração erros que possam existir, que se tire ali uma média, um desvio padrão, que se encontre ali um intervalozinho de confiança para aquelas medições que foram feitas, né? Porque quando a gente está trabalhando com um ser humano, fazendo uma medição direta, sempre está sujeito a algum erro. Então, para a gente tentar minimizar esse erro, já que a gente tem esses métodos estatísticos que nos auxiliam, né, a gente pode tentar adotá-los para minimizar, para ter uma margem de erro menor acerca dessas aferições que são necessárias nos projetos, né? Tanto nos projetos referentes aos produtos, quanto nos projetos referentes ao posto de trabalho propriamente dito. Aqui, pessoal, é o detalhamento de alguma dessas etapas, com alguns pontos específicos. Antes de chegar nesse detalhamento, hoje eu estou falando muito, eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida com relação a essas etapas do levantamento antropométrico, se tem alguma dúvida específica, pontual, não diretamente relacionada a essas etapas, mas alguma coisa que vocês lembraram. Enfim, falem alguma coisa, por favor, para escutar a voz de vocês. Professor, Pode falar. o que a gente observa aqui, por exemplo, a ergonomia, ela já tem algumas décadas já inserida, né, na indústria, né, no mercado internacional e mercado nacional. Com todas essas ênfases, com todos esses detalhes, essas etapas, esses levantamentos, você poder fazer as medições, mas o que a gente percebe, no tempo que eu tenho de empresa e de organização que trabalhei, que não se tem um controle efetivamente dos dados, das informações referentes à ergonomia, porque é um exemplo prático, né? A cada um ciclo de 12 ou 15, 16 meses, troca-se toda a mobília de um escritório de engenharia. Por qual motivo se troca essa mobília? Né? Às vezes a gente vê uma mobília nova, cadeiras, né, mesas, monitores, e assim, baseado em quê? Foi lá, fez um estudo se a equipe não mudou, se as pessoas são praticamente ali as mesmas, os colaboradores. Então eu vejo um descaso com a ergonomia e com o controle que isso tem, né? Pelas aulas que o senhor tem nos dado aí, a gente observa muito controle, muitas informações riquíssimas para melhorar, né, os processos, né, e melhorar a condição do colaborador, do empregado, enfim. E aí é um questionamento que eu venho fazendo desde o início da aula aqui comigo mesmo, né? De rapaz, é tanta informação, é tanto detalhe científico, né? Informações técnicas preciosas, mas você não vê isso na prática. A fala da indústria 4.0, né, que começou em 2014 na Alemanha, mas até hoje as pessoas fazem máquinas automatizadas que não se pensa na manutenção da mesma. É um robô que vai construir a peça, é um robô que vai construir aquela, manufaturar, etc. tal. Mas na hora da manutenção, quem faz? É a pessoa, é o indivíduo.
E não se pensa nisso, como é que pode? Vai fazer uma planta de mineração, faz um transportador, uma correia, ou alguns chamam de esteira, né? Ela vai transportar o mineral lá, o minério, pode ser de ferro, cobre, bauxita, né? Enfim, manganês. Aí, na hora da manutenção, não tem uma escotilha, não tem um acesso, uma escada de acesso adequada para trocar um tambor, uma polia, fazer uma troca de correia. É um negócio que é inconcebível no tempo que a gente vive, né? Mas, assim, é por falta de informação, é por falta de ter um corpo técnico que conhece a ergonomia, engenheiros que só passaram pela disciplina e não aprenderam a técnica. Às vezes eu não entendo. Não, vamos contratar um ergonomista. Aí o ergonomista vai lá, fala do assento, fala de como você tem que se comportar nas 8 horas de trabalho, etc e tal. Mas quando você sai do escritório, vê escadas mal feitas, corredores sem condições de passagem de 2 pessoas, né? Saída de acesso de emergência com escadas que são impróprias, e por aí vai nos equipamentos, as mesmas coisas. Então, assim, a gente tem que começar, né, a pensar muito bem sobre essa questão da ergonomia, porque vai ser de grande valia e, assim, vai reduzir bastante os custos operacionais. Aí as pessoas ainda não se despertaram para tal, né? É só um apanhado que eu estou fazendo ao longo desse período de aulas, né? Eu Francisco trouxe pontos que são muito importantes. Assim, eu não conheço bem a realidade daqui de Paraupeba, certo? Então eu vou falar da realidade que eu conheço, que é a realidade lá do Nordeste, principalmente Paraíba, que é de onde eu venho, certo? Principalmente uma pessoa em Campina Grande. Então, a situação da ergonomia, ela é bem, não vou dizer simples, né? Mas a situação é a seguinte: quando é que as empresas elas se preocupavam ou se preocupam com as condições ergonômicas? Eu subdividi em 2 grupos. As empresas que elas já tinham essa cultura dentro da empresa. Por quê? Porque em dado momento alguém convenceu de que a ergonomia não só é algo, digamos assim, como eu falo muito, teórico, utópico. Quando alguém convence um gestor de que uma alteração ergonômica ela traz impactos financeiros positivos, é aí que a ergonomia ela começa a ser aplicada. Professor, como assim? Você está diante de um processo produtivo, por exemplo, em que os trabalhadores eles têm, digamos assim, um comprometimento grande dos aspectos físicos. Daqui a pouco eu dou um exemplo prático. Então você tem determinado setor dentro da empresa que existe um índice muito grande de afastamento, certo? E além daquele índice muito grande de afastamento, a empresa acaba passando por processos trabalhistas. Digamos assim, um trabalhador que adquiriu um distúrbio no ombro, que está impossibilitado de trabalhar, entrou na justiça contra a empresa. Então a empresa ela começa, para completar, a empresa ela é alvo do Ministério Público. O Ministério Público, eu digo assim, do trabalho, né? Que vai lá, vai fazer uma avaliação porque fizeram uma denúncia contra as condições de trabalho. Então, quando ela se dá diante de toda essa situação, que vê que alguém convence quantitativamente, sempre tudo passa, tudo relacionado à engenharia de segurança do trabalho e tudo relacionado à ergonomia, o convencimento maior que existe não é com teoria, não é mostrando 2 mobiliários, como eu mostro aqui para vocês, dizendo que a posição correta é a coluna inclinada dessa maneira, ou dizendo que o ângulo que tem que ter da mesa é de 90 graus, se eu não mostrar para o dono da empresa, para o gestor, de que aquilo tem um impacto financeiro. O impacto financeiro é com o colaborador afastado, tendo que contratar em período emergencial determinado indivíduo para suprir aquela carência, e fora os processos trabalhistas. Então, o primeiro ponto em cima do que o Francisco, que eu gostaria de complementar,
é esse. Para que uma empresa ela introduza efetivamente os aspectos ergonômicos e de engenharia de segurança dentro da empresa, porque ergonomia e segurança do trabalho eles são um só. É que existe esse convencimento. Mas o que a gente se depara normalmente é se você vai dentro de uma empresa e você pergunta para um gestor: você sabe o que é ergonomia? Você sabe qual é o objetivo da ergonomia? Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não têm o conhecimento do que é ergonomia e da contribuição que ela pode trazer, certo? Então pensa que é só mudar a cadeira, é só trocar a mesa. A ergonomia não é isso. Isso é o mínimo que a ergonomia pode fazer. Só que o que se bate muito, né, na tecla, e eu reforço para vocês, é que se vocês um dia, dentro da empresa que vocês trabalham, né, diante do conhecimento que vocês acabam trazendo de ver esses aspectos ergonômicos, de que as melhorias são importantes, visivelmente elas vão ser importantes, mas para que vocês convençam, tragam um aspecto financeiro, tragam um aspecto de custo, uma relação custo-benefício, é a única maneira da ergonomia ela ser enraizada dentro das organizações. Então, só voltando para essa questão lá da Paraíba, as empresas que tinham essa cultura, eram porque em determinado momento elas foram convencidas, certo? E eu já falei para vocês aqui, no caso foi na disciplina de empreendedorismo e liderança, da Alpargatas, né? Foi a empresa que eu trabalhei. Então, a Alpargatas, que produz as Havaianas, né? Então, é uma empresa que tem muitos trabalhos repetitivos. E diante dos trabalhos repetitivos que lá existiam, muitos colaboradores se afastavam. Por quê? Porque tinham as DORTs, né? As doenças, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, as lesões por esforço repetitivo. E a empresa foi vendo o acúmulo de processos trabalhistas que estavam existindo, né? Fora as, digamos, visitas inesperadas do Ministério do Trabalho para fazer, dos fiscais de trabalho, para fazer a averiguação das condições que ali existiam. Então, em dado momento, quando a empresa viu que isso estava pesando no bolso, ela, além de ter toda a sua equipe de segurança, né? Que diante do número de funcionários, você precisa ter lá o seu técnico de segurança, você precisa ter o seu enfermeiro, o seu médico, o seu engenheiro de segurança, eu não lembro ao certo qual é o quantitativo de cada um, mas diante do número de funcionários da empresa, tem uma equipe de segurança que deve ser estabelecida para aquilo. A empresa viu que só a equipe de segurança, para resolver aspectos pontuais relacionados ao trabalho, não eram suficientes. E eles contrataram um ergonomista, que foi formado dentro da própria empresa, entre aspas. Então, eles pegaram um colaborador, trabalharam esse funcionário, desenvolveram ele como ergonomista e contrataram algumas consultorias para tentar modificar esse projeto, né? Então, a empresa, a Alpargatas, ela não contrata mais análises ergonômicas externas, né? Que são as consultorias para avaliar as condições de trabalhos existentes. Então, esse é um caso à parte. A empresa sofreu financeiramente, sofreu judicialmente. Então, a partir disso, ela viu, eu tenho muito mais custos com as condições inadequadas para os meus colaboradores do que se eu investir, né? Se eu melhorar. Primeiro ponto é esse, a questão do convencimento. Abro um parêntese. Ter uma cultura ergonomista dentro da empresa não vai indicar necessariamente que não vão existir problemas ergonômicos, certo? Vai ter uma minimização dos problemas que são notórios e principalmente dos problemas que são mais graves dentro do ambiente de trabalho. Mas problemas ergonômicos, eles vão existir, certo? Por que eles vão existir? Porque quando a gente fala em ergonomia, tem duas variáveis que são básicas. O sistema, posto de trabalho, produto, e o indivíduo. E quando a gente trabalha com o indivíduo, por mais que a gente dê treinamento, diga o que deve ser feito, o ser humano é complicado.
em dado momento, ele vai fazer diferente daquilo que você indica, daquilo que você sugere que é o melhor para ele, certo? Então, dentro da questão de segurança, tem, principalmente para tentar conscientizar os colaboradores a usar os equipamentos de proteção individual, tem alguns, digamos assim, alguns eventos que se falam, né? Por exemplo, aí um dia da semana, reunir os colaboradores e falar das questões de segurança. Ou uma vez no mês, uma palestra sobre segurança e tal. E eu assisti uma aula uma vez que um senhor que tinha muita experiência nessa área de segurança, tinha passado por empresas, e a dica que ele deu foi a seguinte: quando você tiver colaboradores em dado posto de trabalho muito complicados, perto da ordem de produção do dia, em determinados locais fica estampada ou na parede ou no mural específico, coloque lá uma fotozinha de um acidente de trabalho, e toda vez que ele for ver a ordem de produção, ele vai ver aquela foto daquele colaborador acidentado, e com o passar do tempo, ele vai começar a refletir que aquilo pode acontecer com ele. Então, quando as pessoas se dão conta de que os problemas, aí cai mais uma vez dentro do convencimento, se dão conta de que aquilo pode acontecer com você, aí você começa a mudar algo que está enraizado, e às vezes, para, entre aspas, tirar isso que está dentro do colaborador, essa insubordinação com relação às questões de segurança e às questões ergonômicas, é muito difícil. Então, quando eu falo nessa questão que o Francisco tocou para a gente, eu falei muito, né, fui por diversos caminhos, mas essa questão do convencimento dentro das empresas, ela é extremamente importante. Então, de um lado, a gente tem essas empresas que já têm a cultura, e do outro tem aquelas empresas que não têm nenhuma preocupação com os aspectos ergonômicos, digamos assim, ou tem uma preocupação mínima, e do nada, por um motivo qualquer que seja, ela precisa de uma análise ergonômica urgente. Por que ela vai precisar? Porque já foi um fiscal do trabalho lá, porque ela está sofrendo processo. Então, vocês estão vendo que tudo se resume à questão, primeiro, do convencimento, relacionados aos custos, e primeiro, né, a empresa precisa sentir na pele que aquilo vai machucar de alguma maneira, seja judicialmente ou financeiramente. Porque enquanto isso não acontecer, fica muito confortável para o gestor que está dentro de uma cadeira confortável, que vai no processo operacional, nem sempre, porque às vezes você vai no processo operacional e os colaboradores, quando veem que está havendo uma visita diferente do que eles estão acostumados, eles mudam a postura, eles botam o capacete, botam o protetor auricular, fica tudo bonitinho, então ninguém vê problema nenhum. Quando aquele gestor vai embora, começa a bagunça, começam os problemas a acontecer. Então, se essa questão dos aspectos ergonômicos, primeiro, não vier de cima para baixo, não dá certo. Primeiro ponto é esse. E segundo, para que ela venha de cima para baixo, o nível mais alto, digamos assim, quem gere, entre aspas, o nível estratégico, precisa ser convencido de que aquilo é importante. Uma vez que eles são convencidos, aquilo, entre aspas, se expande de uma maneira mais fácil pela organização. Falei muito, Francisco, eu não sei se eu consegui trazer alguma coisa dentro do que você mencionou. Não, professor. Não, é isso mesmo, professor, ok. Mas a gente vê as duas vertentes, as duas situações, né? Hoje as empresas falam muito no Lean, né? Lean Manufacturing, aí, o FMDS e tal, focado lá em você agir com o colaborador final, ali no chão de fábrica. Beleza, a gente lá. Mas só que na maioria das vezes, o colaborador, a pessoa do chão de fábrica, ela sinaliza, ela mostra, igual o Felipe relatou um pouco aqui na questão de trabalho, né? Sinaliza, mostra tudo, porém não tem poder de voz ou de decisão. Aí no quadro hierárquico, isso quem? A liderança, para ela resolver, né? Vir de cima para baixo. E mais ainda, antes da concepção de um projeto lá no FEL, né? Projeto de
de uma nova instalação, enfim, falar com os engenheiros projetistas, os engenheiros de projeto lá, e bater mesmo no pé, colocar uma equipe multidisciplinar, que multidisciplinar que eu falo de operadores, de pessoas de manutenção, de mais, das mais variadas áreas, manutenção elétrica, hidráulica, pneumática, né, enfim, automação, para se levantar de fato os pontos que tem que se melhorar, porque o cara está numa sala fria, projetando uma nova planta, novos equipamentos, ele faz do jeito que chega a demanda para ele. E tem a questão que tem o bom, né? Tem o bom e o ótimo, né? E às vezes o ótimo não sai da prancheta, não sai do papel, porque o ótimo sai, vamos dizer, com custo elevado, né? Isso é bastante caro para se colocar ele em prática. Aí sai reduzindo aonde? Nos quesitos de segurança, ergonomia, infelizmente. A pessoa diz, não é. Segurança em primeiro lugar, isso e aquilo. Mas o que a gente vê não, no primeiro projeto de concepção inicial, estava aqui, equipamento todo com corrimão, passadiço, distância certa, posicionamento para andaime de posicionamento, para troca de equipamento A, B e C, sem equipamentos auxiliares, blá, blá, blá. Esse é o projeto, mas aí compraram esse aqui, ó. Não veio com equipamento auxiliar, veio com corrimão a metade do preço, a metade do dimensional correto, padrão, aí quer dizer, quem sofre é justamente essas pessoas que estão no front, né, na batalha do dia a dia, né, mas é isso que o senhor já falou mesmo, só fiz repetir aqui de outra forma, né, para fazer aí. Eu já chego no que o Felipe falou, uma reflexão que é importante que a gente faça. O Francisco falou na questão do Lean Manufacturing, do Lean Production, forma como vocês preferirem. Quando a gente fala na produção enxuta, que as empresas buscam trazer, né, para os sistemas produtivos, para os processos produtivos, qual é o principal objetivo? O principal objetivo... Reduzir custo, né? Pronto, certo? O principal objetivo é reduzir custo. Aí qual é a reflexão que eu queria que vocês fizessem? Eles pedem a participação do colaborador. Se esse colaborador ele tem duas sugestões, a primeira sugestão que ele dá é para minimizar os custos de determinada parte do processo, certo? E a segunda sugestão que ele dá é para reduzir desconfortos, dores, afastamentos em outra parte do processo. Vocês acham que a empresa ela vai escutar quem? O gestor, ela vai preferir qual ideia? Primeiro, né? Então, esse exemplo que você deu também foi muito bom dentro dessa questão do convencimento que eu estou falando. Porque se o colaborador ele fala, poderia otimizar esse aspecto aqui, mas o gestor não está vendo que ali, não está vendo nenhuma projeção de redução de custos. Pelo contrário, quando você dá uma ideia e não mostra nenhuma redução de custos, e porventura aquela ideia tem algum custo adicional, ele nem leva aquela sua ideia para um nível hierárquico superior, entendeu? Então isso dessa questão do Lean Production, né, que fala muito nessa questão da participação do colaborador e tal, mas a participação do colaborador diante da forma como o modelo aqui é estruturado, né, sem pensar no modelo que foi proposto lá pelo sistema Toyota. Lá, digamos, era um modelo ideal que buscava minimizar, né, os problemas em todos os aspectos, né? E até o processo de valorização do colaborador é completamente diferente do que a gente encontra aqui. Então, quando a gente traz uma ideia de reduzir desconforto, se a gente não trouxer algum dado quantitativo nesse sentido de benefício para a empresa, infelizmente não vai ter nenhum avanço com essa ideia que foi proposta. Aí cai nisso no que o Francisco disse, né? Por que é que a empresa, ela, digamos assim, não leva em consideração essa ideia? Porque para ela não é proveitoso, não vai, digamos assim, financeiramente não vai ser bacana, entendeu? Então a gente que está dentro da engenharia de produção, a gente consegue visualizar esses dois lados, né? Que é importante ter boas condições de trabalho, mas que é importante também essa questão de otimizar custos, maximizar a lucratividade. É isso que o engenheiro de produção, diante do que a sua formação tem, ele precisa alcançar, entendeu? Então essa dualidade é que a gente, infelizmente,
Muitas vezes, principalmente quando a gente está na graduação ainda, né, a gente não tem esse poder de decisão. E muitas vezes a gente nunca vai ter uma, entendeu? E a gente precisa encontrar meios de convencer. Tudo passa pelo processo de convencimento. Ok. Tranquilo? Tranquilo, professor. Eu vou ler aqui o que o Felipe passou pra gente. Estava tentando enxugar que o Francisco trouxe pra gente. De extrema importância que a gente acaba vendo no cenário prático, né? Porque eu trago aqui informações teóricas para vocês, pessoal. A gente está tratando sempre aqui da teoria, certo? Então, o ideal é quando a gente joga essa teoria com a prática, a gente consegue debater situações como essa que a gente debateu com o Francisco, né? Que a gente consegue dar aquele estalo, digamos assim, e ver, isso não é bem assim. Por que tem tanta informação e por que isso não caminha? Por que tem barreiras? Então, cada empresa, obviamente, vai ter as suas peculiaridades, vai ter os seus impeditivos, vai ter a sua cultura organizacional. Lá em Empreendedorismo e Liderança, a gente mencionava sempre essa questão de cultura organizacional, né? Mas essa questão de cultura organizacional afeta em todos os aspectos, em todas as áreas dentro de uma empresa, certo? Então, vou ler só aqui o que o Felipe trouxe para a gente. Isso acontece muito em equipamentos móveis também. A substituição de peças e componentes, motores, caixas de mudanças, eixos, etc., ficam muito comprometidas. Não pensam, acredito eu, na ergonomia nata do mantenedor. Postura completamente comprometida, ausência de uma série de informações técnicas pelos fabricantes, enfim. É rotineiro criticarmos engenheiros que criaram essa situação sem pensar no próximo. Aí cai dentro também do que o Francisco mencionou anteriormente. Muitos, não vou dizer que é o caso, mas é inconcebível que se desenvolva um projeto, seja ele qual for esse projeto, sem que dentro daquela equipe que está desenvolvendo aquele projeto, as opiniões dos operadores ou dos indivíduos que utilizam com frequência aqueles equipamentos, elas sejam levadas em consideração. Porque a gente pensa que não, né? Mas acaba acontecendo alguns erros que são triviais, que eles vão desde a fase de concepção do projeto, da fase inicial, passam por todas as etapas e perpetuam, chegam até o projeto final que é lançado ao mercado. E por que isso acontece? Porque muitas vezes os indivíduos que testam, seja uma máquina, seja um componente, não é um indivíduo que lida cotidianamente. Porque quando a gente trabalha todo dia com equipamento, com a ferramenta, a gente conhece as nuances daquele sistema. Como assim, professor? Nuances. A gente sabe como aquele sistema se comporta em todas as situações. A gente sabe além da trivialidade. O que seria a trivialidade? Ligar, manusear, se der determinado problema, um problema padrão que eventualmente acontece, como resolver. Então, esses são os processos triviais. Mas quem utiliza, muitas vezes, tem, entre aspas, atalhos para utilizar aquele projeto. E muitas vezes esses atalhos, eles não são levados em consideração. Certo? E como esses atalhos não são levados em consideração, alguns erros projetuais básicos, eles acabam se estendendo ao produto final. Certo? Então, essa questão do projeto, de não levar em consideração o usuário do projeto, traz problemas graves, né? Traz problemas, primeiro, esse problema que o Felipe mencionou, que o Francisco também mencionou superficialmente, né? E que muitas vezes a incompatibilidade é tão irrisível que a gente até não acredita como aquele projeto foi desenvolvido. Mas é fácil entender por que aquilo acontece, porque, repito, a opinião do usuário, digamos assim, as peculiaridades que existem para utilizar determinado equipamento, elas não foram colocadas em práticas. Muitas vezes, se você fizer um projeto básico, certo? Eu gosto de traçar uma analogia com um arquiteto. Por exemplo, você solicita um projeto a um arquiteto, ele desenha o primeiro projeto, ele mostra para você. Aquele primeiro projeto que foi desenvolvido pelo arquiteto vai ser o projeto final?
precisa nem responder, é só fazer essa reflexão. Muito provavelmente aquele projeto vai ser totalmente diferente, entendeu? Por quê? Porque o arquiteto ele tinha uma concepção, ele tinha suas ideias, ele não ia utilizar aquele ambiente e vem o usuário, faz as modificações de acordo com as suas necessidades. E ao fazer essas modificações de acordo com as suas necessidades, o projeto que antes era do jeito X, concebido pelo usuário, ele passa a ser um projeto Y, que é totalmente diferente, mas que atende perfeitamente às necessidades, possíveis limitações e as características daquele usuário. Então, dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, já partindo para esse outro lado da conversa, é extremamente importante que a opinião do usuário ela seja sempre levada em consideração em todos os momentos. Sendo que muitas vezes ela não é. Tá bem, pessoal? Alguém tem algum ponto a acrescentar aí? Lembrou de alguma situação? Tá tranquilo para todo mundo? Ninguém se pronunciou. Vou caminhando, tá bem? Então, só voltando, né? Eu falei rapidamente essa questão das medições indiretas, né? Especificando um pouco daquelas etapas, que é o contato direto com o corpo físico, né? Que é de fácil utilização, baixo custo, né? E as medições indiretas, né? Que não entram em contato com o corpo físico. Então, eu falei aí, citei anteriormente o software, né? O Kinovia, ou Kinovea, que é utilizado para fazer essas aferições das condições antropométricas de determinada situação. Certo? Tem alguns cuidados básicos, pessoal, que devem ser levados em consideração para realizar essas aferições antropométricas. Né? Quando a gente está trabalhando com aferições diretas, que a gente tem contato direto com os colaboradores, é necessário levar em consideração alguns aspectos. Né? Selecionar o ambiente, os equipamentos que são apropriados para as medições e uma recomendação que se tem, né? Não é uma regra, não é algo formal, mas é para evitar potenciais problemas, certo? Então, a recomendação é a seguinte, que dentro de uma equipe que estão fazendo essas medições, essas aferições, sempre tenham indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Né? Para quê? Porque quando for ser realizada uma aferição de um homem, que o outro homem realize. Para quando for realizada a aferição de uma mulher, uma outra mulher realize. Para evitar, digamos assim, questões relacionadas a assédio e tal, porque como vai ter um contato físico com o corpo humano, certo? Então, para evitar potenciais desconfortos que possam existir. Então, são alguns cuidados básicos, né? Não é nada formalizado, mas são algumas coisas que se recomenda informalmente para se levar para essas aferições, certo? Deve estar consciente da responsabilidade e da atenção necessária para a realização da tarefa. Então, principalmente para ter esses cuidados, né? Nessas aferições, né? Porque muitas vezes os indivíduos acabam se aproveitando de determinadas situações. A mente humana é complicada, né? Então, tentar o máximo possível evitar essas situações é o cuidado básico que mais se recomenda, né? Para que não gere nenhum estresse. As medições devem ser realizadas por no mínimo 3 vezes, né? Para aquela questão da média, para a gente minimizar os erros potenciais que fazem parte dessas aferições, né? Que a gente está trabalhando com o ser humano. E certificar se os pontos de medição eles estão compatíveis com a região corporal. Como esses resultados eles podem ser apresentados? Eles podem ser apresentados a partir de modelos tradicionais, né? Questão dos esquetes e tal, papel A3, papel A4, eles são muito utilizados, né? Até no Word também pode ser utilizado para ser apresentados os resultados encontrados. Modelos bidimensionais, né, que
alguns protótipos básicos que são desenvolvidos. Quando a gente participa de um processo de desenvolvimento de produtos, alguns protótipos são desenvolvidos e alguns deles são desenvolvidos na questão de plástico, papelão, madeira. Então, muitas vezes, utilizar esses protótipos assim para tentar desenvolver alguns projetos, eles são importantes, certo? E os modelos tridimensionais, pessoal, que buscam trazer os indivíduos, digamos assim, de uma maneira mais realista possível, né? Às vezes os manequins exemplificam isso. Eu gosto de mencionar também os softwares, que são muito importantes. Acho que vocês já ouviram falar no SketchUp, que é um software bem tranquilo, bem fácil, bem menos pesado que o AutoCAD, por exemplo, que é mais difundido, né? Mas o SketchUp ele auxilia bem nessa questão desses desenvolvimentos. E a questão desse dimensionamento físico do projeto, pessoal, ele deve levar em consideração esses dados antropométricos e os dados biomecânicos. Esses dados biomecânicos são o que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Então é necessário também conhecer as exigências da tarefa, as dimensões dos operadores, né, para essas concepções, e a dimensão dos usuários para a concepção dos produtos. Então vai dimensionar o aspecto físico do projeto, seja um produto ou um sistema, sempre saber essas questões antropométricas, levar em consideração os fatores biomecânicos, as necessidades específicas para o desenvolvimento daquela tarefa. Lembrando que o que a gente trabalhou até agora foi a questão dos aspectos antropométricos, né? E a gente vai adentrar a partir da próxima aula na questão dos aspectos biomecânicos.